Os gêmeos do milionário viúvo não dormiam nada até que a nova babá negra fez algo que mudou tudo. Aquela mulher está drogando as crianças. A acusação de Gloria, a governanta, ecoou pelo elegante hall da mansão Wetmore como um tiro. Senhor James, não é possível que duas crianças que ficavam acordadas a noite toda agora estejam dormindo como anjos. Ela está fazendo algo ilegal com esses bebês. Keisha Williams, apenas 28 anos, permaneceu imóvel no centro do hall de mármore, observando a governanta de 60 anos gesticular dramaticamente na frente de seu empregador. As acusações não a surpreenderam. Na verdade, ela havia previsto este momento exatamente 3 semanas antes, quando concordou em cuidar dos gêmeos de 4 anos, que haviam aterrorizado babás por 6 meses seguidos. James Wetmore, magnata do setor imobiliário e viúvo inconsolável, olhou entre sua governanta de 15 anos e a jovem babá negra, que havia transformado sua casa de um lugar de gritos constantes em um oásis de paz. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, suas filhas Ruben e Rose dormiam 8 horas seguidas todas as noites. Gloria, essas são acusações muito sérias, ele murmurou, claramente desconfortável com a situação. Sérias, Sr. James. Esta pessoa chegou aqui dos subúrbios de Detroit, sem referências adequadas. Gloria cuspiu as palavras como veneno. E de repente nossas meninas que gritavam com pesadelos todas as noites dormem como bebês. Algo está muito errado. Keisha respirou fundo, seus olhos encontrando brevemente os de James. Havia algo naquele olhar. Não era apenas gratidão pela paz que ela havia trazido à casa, mas uma curiosidade genuína sobre quem ela realmente era. Porque uma mulher com sua educação refinada e conhecimento impressionante sobre desenvolvimento infantil aceitaria um trabalho que fazia outras babás fugirem em lágrimas? Se você insiste em investigar meus métodos, disse Keisha com uma calma que fez Gloria hesitar por um momento, sugiro que instalemos câmeras no quarto das meninas. Assim todos podem ver exatamente o que acontece durante as noites. A sugestão pegou todos de surpresa. Uma pessoa culpada nunca pediria mais vigilância. James franziu a testa, estudando o rosto sereno da babá. Havia algo em seu comportamento, uma confiança inabalável que não se encaixava com uma mera cuidadora de crianças. Nos últimos dias, ele havia notado detalhes estranhos. Keisha falava 13 idiomas fluentemente, citava estudos de neurociência infantil com precisão acadêmica, e tinha uma presença que fazia até visitantes importantes respeitarem suas opiniões sobre as crianças. 3 semanas antes, quando a agência de empregos havia ligado oferecendo seus serviços, ele estava desesperado. 6 babás haviam desistido em menos de 2 meses. Ruben e Rose, traumatizadas pela morte súbita de sua mãe em um acidente de carro, passavam as noites gritando, chorando, se recusando a dormir. Toda a casa estava em estado de exaustão. Gloria sempre havia deixado clara sua opinião sobre esse tipo de pessoa cuidando de crianças de boas famílias. Mas quando Keisha chegou naquela primeira tarde, algo mudou instantaneamente. As gêmeas, que normalmente eram hostis com estranhos, se aproximaram dela com curiosidade. E naquela primeira noite, milagre, elas dormiram por 6 horas seguidas. Câmeras? Gloria gaguejou, claramente não esperando essa resposta. Bem, isso não é necessário. Se ela apenas... Na verdade, Keisha interrompeu, tirando seu celular do bolso. Já gravei algumas de nossas rotinas noturnas para documentar o progresso das meninas. Gostariam de ver? Houve silêncio absoluto. James notou uma mudança sutil na expressão de Gloria, de desafio para algo próximo ao pânico. Ali, no centro daquele hall, onde gerações de famílias privilegiadas haviam tomado decisões sobre o destino de funcionários, Keisha permanecia firme, guardando segredos poderosos demais para serem revelados antes da hora certa. Se esta história de preconceito disfarçado de preocupação te tocou, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu em seguida mostraria que subestimar pessoas pela aparência pode ser o maior erro da sua vida. Gloria não estava disposta a recuar. Em seus 15 anos trabalhando para a família Wetmore, ela havia construído uma reputação de lealdade inquestionável, e não permitiria que uma oportunista destruísse sua posição privilegiada na casa. Senhor James, você precisa entender o que está acontecendo aqui.
Ela insistiu, caminhando até a janela com vista para o jardim onde Ruby e Rose brincavam. Pela primeira vez em meses, esta mulher aparece do nada sem referências adequadas de famílias respeitáveis, e de repente tem poderes mágicos com crianças? Por favor. James observou suas filhas correndo livremente pelo gramado, suas risadas ecoando pela primeira vez desde o funeral da mãe. Era impossível negar a transformação. Elas estavam comendo regularmente, dormindo 8 horas por noite, e até haviam voltado à pré-escola sem ataques de pânico. Gloria, talvez você esteja exagerando. As meninas. Claramente as meninas estão sendo manipuladas, a governanta interrompeu, sua voz subindo uma oitava. E você não vê isso porque está desesperado por uma solução, mas eu conheço o tipo dela. Chegam humildes, fazem milagres temporários e depois começam a pedir favores. Primeiro um aumento, depois presentes caros para a família, depois acesso às suas contas. Keisha permaneceu imóvel, observando a performance dramática de Gloria, com uma expressão serena que só irritava mais a governanta. Na verdade, essa reação era exatamente o que ela havia esperado desde o primeiro dia. 3 semanas antes, quando ela desceu do ônibus na esquina da mansão Wetmore, Keisha sabia exatamente no que estava se metendo. Crescendo em Detroit, filha de uma faxineira que trabalhava para famílias ricas, ela havia testemunhado essa mesma dinâmica inúmeras vezes. Funcionários estabelecidos protegendo seu território contra recém-chegados, especialmente quando esses recém-chegados não se encaixavam no perfil certo. O que Gloria não sabia era que Keisha Williams tinha mestrado em psicologia infantil. Pela Universidade de Michigan, havia trabalhado como consultora de trauma pediátrico em 3 hospitais, e havia escolhido este trabalho por razões muito específicas que nada tinham a ver com dinheiro. Sabe o que mais me incomoda? Gloria continuou, agora claramente perdendo a compostura. É a calma dela. Uma mulher normal ficaria nervosa sendo acusada de drogar crianças. Mas olhe para ela. Ela está parada ali como se soubesse algo que nós não sabemos. James franziu a testa. Ele tinha que admitir que a observação de Gloria tinha algum mérito. Keisha realmente demonstrava uma confiança quase perturbadora, como alguém que estava 3 passos à frente de todos os outros. Na verdade, disse Keisha suavemente, eu sei algo que vocês não sabem. O silêncio foi absoluto. Gloria empalideceu ligeiramente, como se tivesse acabado de invocar algo que não estava preparada para enfrentar. Eu sei que Ruby acorda às 2h30 da manhã porque ela sonha que está caindo, exatamente como sua mãe quando o carro capotou. Keisha continuou, sua voz permanecendo calma. Eu sei que Rose não consegue dormir até verificar se todas as portas estão trancadas porque em seu subconsciente a casa não é mais segura desde que mamãe saiu e não voltou. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela sabia detalhes tão específicos sobre os pesadelos de suas filhas? Ele nunca havia contado a ninguém sobre o acidente, sobre como Amanda havia sido encontrada. Eu também sei, Keisha, continuou, agora olhando diretamente para Gloria, que você tem dito às outras babás da vizinhança que esta família precisa de alguém do mesmo nível social para cuidar das meninas. Mensagens muito interessantes no grupo de WhatsApp das profissionais domésticas de elite, não são? O rosto de Gloria passou de pálido para vermelho em questão de segundos. Como você? Eu nunca. Mas você fez. Você até sugeriu que eu provavelmente estava aqui para aplicar um golpe no viúvo solitário. Essa é uma citação direta de suas mensagens da quinta-feira passada. James se virou lentamente para Gloria, uma expressão de incredulidade crescendo em seu rosto. Isso é verdade? A governanta gaguejou, claramente em pânico. Como aquela mulher tinha acesso às suas mensagens privadas? E por que ela parecia saber exatamente quais botões apertar? Keisha permaneceu calma, mas seus olhos brilharam com algo que Gloria finalmente reconheceu como perigo. Ali estava uma mulher que não apenas conhecia seus segredos, mas havia chegado preparada para exatamente este confronto. A verdade, Sr. Wetmore, é que eu aceitei este trabalho porque sua família precisa de muito mais do que apenas uma babá. E Gloria, ela sorriu suavemente, tem estado ativamente impedindo qualquer progresso real nesta casa, por muito mais tempo do que você imagina. Pela primeira vez desde que conhecia a governanta, James viu medo genuíno em seus olhos.
E pela primeira vez desde que contratara Keisha, ele começou a suspeitar que havia muito mais nessa mulher quieta do que aparentava. Cada acusação que Gloria fazia apenas parecia fortalecer algo dentro de Keisha, uma força silenciosa que crescia, em proporção direta à injustiça que tentavam impor sobre ela, como se cada ato de desprezo estivesse alimentando um plano muito maior do que qualquer um dos presentes poderia imaginar. Vocês querem saber a verdade sobre o que está acontecendo nesta casa? Keisha perguntou, sua voz mantendo aquele tom calmo que estava começando a perturbar até James. Então vamos começar pelo verdadeiro começo. Ela caminhou até a mesa lateral e pegou uma pasta de couro que James nunca havia visto antes. Gloria, tem certeza de que quer continuar com essas acusações? Porque uma vez que eu abra esta pasta, não há como voltar atrás. O pânico nos olhos da governanta era quase palpável agora. Senhor James, ela está tentando nos intimidar. Este é exatamente o tipo de comportamento manipulador de que eu estava falando. Mas James observava, fascinado pela transformação que estava ocorrendo diante de seus olhos. A mulher que ele havia contratado como babá estava revelando camadas de complexidade que desafiavam completamente suas expectativas. Keisha não era apenas educada, ela era estratégica. Ela não era apenas competente, ela era formidável. 3 semanas atrás, quando aceitei este trabalho, Keisha continuou abrindo a pasta. Não foi porque eu precisava desesperadamente de um emprego. Foi porque recebi uma ligação muito interessante de alguém que vocês conhecem bem. Ela tirou uma gravação de áudio de seu telefone. Doutora Patricia Coleman, a pediatra que tem tratado Ubi e Rose há 2 anos. Ela me contatou depois que Gloria ligou questionando minha competência profissional, antes mesmo de eu começar a trabalhar. Aqui, James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gloria, você ligou para a pediatra das meninas? Eu só queria verificar se ela conhecia esta pessoa. Gloria gaguejou, percebendo que havia caído em uma armadilha que nem sabia que existia. Keisha apertou play. A voz clara da doutora Coleman ecoou pela sala. Gloria, preciso te contar algo. Keisha Williams não é apenas uma babá comum. Ela tem mestrado em psicologia infantil e é especialista em trauma pediátrico. Quando soube que ela havia aceitado trabalhar com as gêmeas Whitmore, fiquei intrigada. Uma profissional de seu calibre não aceita trabalho doméstico por necessidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado das crianças brincando no jardim. James olhou para Keisha como se estivesse vendo pela primeira vez. Você tem mestrado? Universidade de Michigan. Trabalhei no Hospital Infantil de Detroit por 5 anos antes de abrir minha própria clínica de trauma infantil. Keisha sorriu suavemente. A pergunta, Sr. Whitmore, é porque uma psicóloga especialista em trauma fecharia uma clínica bem-sucedida. Para trabalhar como babá, Gloria estava visivelmente em pânico. Agora isso não faz sentido. Se você é tão qualificada, por quê? Porque aceitei um trabalho que paga 1/10 do que eu costumava ganhar? Keisha completou a pergunta, porque não era sobre o dinheiro, Gloria, era sobre justiça. Ela tirou uma série de documentos de sua pasta. 6 meses atrás, James, você demitiu um funcionário de sua empresa por incompatibilidade cultural. Você se lembra de Marcus Johnson, o engenheiro negro que projetou seu último complexo residencial? James franziu a testa, claramente desconfortável. Marcus, sim, houve algumas questões. As questões foram que Gloria sugeriu ao seu gerente de recursos humanos que funcionários como ele poderiam não se encaixar na imagem Whitmore. Keisha colocou um documento sobre a mesa, e-mail datado de 3 de março, copiado para 5 pessoas do conselho. Gloria empalideceu. Como você tem acesso a e-mails internos da empresa? Porque Marcus Johnson é meu irmão mais novo. A revelação atingiu a sala como uma bomba. E quando ele me contou sobre a discriminação sistemática que sofreu aqui, decidi investigar pessoalmente o ambiente familiar que criou esse tipo de mentalidade profissional. James se sentou pesadamente em uma poltrona, processando a informação. Sua governanta, em quem ele havia confiado por 15 anos, havia interferido ativamente em decisões comerciais, baseadas em preconceito racial. E a mulher que estava transformando a vida de suas filhas era a irmã do homem que ele havia demitido injustamente.
Marcos perdeu o emprego 2 dias antes do nascimento de seu terceiro filho. Queixa continuou, sua voz ganhando uma intensidade controlada. Ele passou 4 meses desempregado, quase perdeu a casa, e sua esposa sofreu de depressão pós-parto sem tratamento adequado, porque eles não tinham seguro-saúde. Eu não sabia, James murmurou, genuinamente chocado. Claro que não sabia. Gloria se certificou de que você nunca soubesse. Queixa se virou para a governanta. Por que pessoas como você operam nas sombras, sussurrando veneno nos ouvidos daqueles com poder de decisão, plantando sementes de dúvida sobre a competência de pessoas que vocês consideram inadequadas? Gloria tentou uma última cartada desesperada. Senhor James, ela está aqui para nos prejudicar. É uma armadilha. Ela planejou tudo isso. Você está certa, Gloria. Eu planejei tudo. Queixa sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Mas não para prejudicar ninguém. Eu planejei para expor a verdade sobre como o preconceito opera em famílias como esta, como ele se infiltra em tudo, desde decisões domésticas até corporativas. Ela pegou o telefone e mostrou uma série de mensagens. Todas as nossas conversas nos últimos 21 dias foram gravadas com consentimento legal. Informei a vocês no meu primeiro dia que estaria documentando meu trabalho para fins profissionais. Cada comentário racial, cada tentativa de sabotagem, cada vez que você tentou interferir no meu relacionamento com as crianças. James assistiu Gloria se desmoronar diante dos seus olhos. A mulher que ele havia respeitado como um pilar de sua casa, havia sido sistematicamente exposta como alguém que operava a partir de preconceitos profundos e perigosos. As gêmeas estão dormindo porque finalmente tem alguém que entende trauma infantil cuidando delas, Queixa disse. Não porque estão sendo medicadas, mas porque estão sendo tratadas por uma profissional qualificada, que reconhece os sinais de luto não processado em crianças pequenas. Ela fechou a pasta e olhou diretamente para James. A questão agora é, o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar permitindo que pessoas como Gloria influenciem suas decisões sobre funcionários e sobre suas próprias filhas? Naquele momento, Ruben e Rose vieram correndo pela porta, suas bochechas coradas de brincar. Papai, Queixa, encontramos um ninho de pássaro no carvalho. A inocência radiante das crianças contrastava severamente com a tensão pesada no ar. Queixa se ajoelhou para cumprimentá-las, e James observou suas filhas se agarrarem a ela com uma confiança que havia levado meses para desenvolver com qualquer adulto, após a morte da mãe. Por um momento, enquanto observava a cena, suas filhas, finalmente felizes, a governanta em quem havia confiado exposta como preconceituosa, e a mulher que havia salvado sua família se revelando como alguém que buscava justiça para seu próprio irmão, James percebeu que estava no centro de uma lição sobre como privilégio e poder podem ser usados, tanto para perpetuar injustiça, quanto para corrigi-la. Mas o que nem James nem Gloria sabiam ainda era que Queixa havia documentado muito mais do que conversas e mensagens. Ela havia descoberto conexões entre a discriminação doméstica de Gloria e as práticas corporativas de Wetmore, que iam muito além do caso do seu irmão. Conexões que, uma vez reveladas, não apenas destruiriam uma carreira, mas potencialmente reescreveriam a forma como toda a elite empresarial da cidade pensava sobre responsabilidade social e as consequências de seus preconceitos. A entrada das gêmeas momentaneamente quebrou a tensão, mas Queixa sabia que este era exatamente o momento pelo qual havia esperado por semanas. Ruby, Rose, que tal mostrarem ao papai e à Gloria o desenho que fizeram ontem sobre nossa rotina noturna? As meninas correram animadas para buscar seus desenhos, deixando os 3 adultos em um silêncio pesado. Gloria aproveitou o momento para tentar um último ataque desesperado. Senhor James, ela está até manipulando as crianças. Isso é prova que Gloria, Queixa interrompeu suavemente, pegando seu tablet. Tem certeza de que quer continuar? Por quê? Ainda temos 15 minutos de filmagem da festa de aniversário da Ruby no mês passado, quando você disse à senhora Henderson que pessoas como eu não deveriam ter acesso a crianças de famílias tradicionais. O rosto de Gloria mudou de vermelho para um branco mortal. A festa de aniversário havia sido um evento social importante com pelo menos 20 famílias da elite presentes. Se essas gravações se tornassem públicas,
Também tenho suas mensagens no grupo do WhatsApp das babás executivas Premium, Kesha continuou, deslizando pela tela, onde você compartilhou fotos minhas sem permissão, especulando sobre minhas verdadeiras intenções com a família. James se aproximou, pegando o tablet das mãos de Kesha. Suas feições se endureceram enquanto lia as mensagens. Gloria, você compartilhou fotos da babá das minhas filhas com estranhos, discutindo nossa vida privada? Senhor James, eu estava apenas sendo cautelosa. Cautelosa? A voz de James subiu uma oitava. Você violou a privacidade da minha família, espalhou informações pessoais, e ainda teve a audácia de interferir nas minhas decisões empresariais, baseadas em preconceito racial. Kesha observou a dinâmica com satisfação controlada. Ela havia planejado cada revelação cuidadosamente, sabendo que o orgulho de James como pai e empresário seria a arma mais poderosa contra a influência tóxica de Gloria. Mas há mais. Ela disse, abrindo outra pasta no tablet. Gloria, você se lembra de recomendar a demissão de 3 funcionários negros da Wetmo nos últimos 2 anos? Sempre com justificativas aparentemente técnicas. O silêncio foi absoluto. James olhou para sua governanta como se estivesse vendo pela primeira vez. Jennifer Watson, analista financeira. Demitida depois que Gloria sugeriu que pessoas como ela poderiam não se encaixar na cultura corporativa conservadora da empresa. David Mello, arquiteto, transferido para o departamento menos prestigioso, depois que Gloria comentou sobre sua adequação ao perfil da clientela. E meu irmão Marcos, é claro, como você tem acesso a essas informações internas? James perguntou, genuinamente confuso. Porque depois que Marcos foi demitido, comecei a investigar sistematicamente os padrões de demissão na sua empresa. Descobri que Gloria estava em contato regular com 5 pessoas do seu departamento de recursos, sempre oferecendo insights sobre funcionários baseados em observações que fazia durante eventos sociais e reuniões familiares. Kesha mostrou a ele uma planilha detalhada. Nos últimos 3 anos, 16 funcionários negros ou latinos foram demitidos ou rebaixados da Wetmo Industries. Em 60% dos casos, havia um e-mail ou ligação de Gloria nos arquivos, sempre sugerindo preocupações culturais ou questionamentos sobre adequação ao ambiente. James se sentou pesadamente, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, Gloria, isso é verdade? A governanta finalmente desmoronou. Eu só queria proteger a reputação da família. Pessoas como ela não entendem nossos valores, nossa tradição, nossos valores. James explodiu. Que valores são esses? Discriminação, preconceito, destruir a vida de pessoas competentes, baseado na cor da pele. Naquele momento, Ruben e Rose voltaram correndo com seus desenhos. Olhem, é a Kesha nos lendo uma história, exclamou Rose, mostrando um desenho colorido de uma mulher negra sentada entre 2 crianças, todas sorrindo. E aqui ela está nos ensinando sobre as estrelas, acrescentou Ruby, mostrando outro desenho, onde Kesha apontava para um céu estrelado, enquanto as meninas olhavam com admiração. A inocência dos desenhos contrastava brutalmente com a realidade venenosa que havia sido exposta na sala. James olhou para suas filhas finalmente felizes, finalmente dormindo bem, finalmente confiantes e percebeu a magnitude da injustiça que havia permitido florescer sob seu próprio teto. Gloria, ele disse, sua voz agora controlada mas implacável. Você está demitida. Quero você fora desta casa hoje. Senhor James, por favor. 15 anos de serviço. 15 anos influenciando minhas decisões com preconceito, ele corrigiu. 15 anos sabotando funcionários competentes. 15 anos envenenando o ambiente da minha casa e da minha empresa. Kesha pegou uma última pasta de seus materiais. James, há mais uma coisa que você precisa saber. Gloria não apenas influenciou demissões, ela também bloqueou contratações. Ela mostrou a ele uma série de currículos. 23 candidatos altamente qualificados foram rejeitados nos últimos 2 anos depois que Gloria fez verificações informais de suas famílias e históricos. Entre eles estavam 2 engenheiros com diplomas do MET, um arquiteto premiado e um analista com MBA de Harvard. Todos negros ou latinos, James notou, examinando os currículos.
profissionais que poderiam ter contribuído significativamente para a empresa. Exatamente. Enquanto isso, candidatos menos qualificados que se encaixavam no perfil certo de Gloria foram contratados com salários mais altos e em posições melhores. Gloria fez uma última tentativa desesperada. Senhor James, ela armou tudo isso. É uma conspiração contra mim. Conspiração? Queixa riu suavemente. Gloria, seria conspiração se eu tivesse inventado suas palavras, falsificado seus e-mails, criado suas mensagens do WhatsApp. Tudo o que fiz foi documentar e organizar suas próprias ações. James se virou para suas filhas, que observavam. A tensão entre os adultos com confusão. Meninas, que tal irmos para o jardim enquanto os adultos terminam de conversar? Quando as crianças saíram, ele encarou Gloria uma última vez. Você tem 1 hora para fazer as malas. Não quero vê-la nesta propriedade novamente. E quanto à empresa? Queixa perguntou. James respirou fundo. Amanhã de manhã conduzirei uma auditoria completa dos processos de contratação e demissão dos últimos 3 anos. Todos os funcionários afetados serão contatados com ofertas de reintegração ou compensação. Gloria saiu cambaleando da sala, completamente derrotada. 15 anos de influência e poder haviam desmoronado em menos de 1 hora diante das próprias evidências de sua conduta discriminatória. Queixa observou a governanta sair, sentindo uma satisfação profunda. Mas controlada, não era crueldade. Era justiça pura servida com precisão cirúrgica. Por quê? James perguntou quando ficaram sozinhos. Por que se dar a todo esse trabalho, vir aqui, cuidar das minhas filhas, enfrentar todo esse preconceito, apenas para expor Gloria? Por quê? Injustiça não desafiada é injustiça perpetuada, Queixa respondeu simplesmente. E porque Ruby e Rose merecem crescer em um ambiente onde competência importa mais do que cor da pele. Mas havia uma última revelação que nem James nem Gloria sabiam ainda. Uma descoberta que Queixa havia feito sobre as verdadeiras conexões entre a discriminação doméstica de Gloria e uma rede muito maior de exclusão sistemática que se estendia por toda a elite empresarial da cidade. E isso estava prestes a transformar não apenas uma família, mas toda uma cultura corporativa, baseada em privilégio inquestionável. 6 meses depois, a transformação na vida das gêmeas Whitmore era apenas uma pequena parte de uma revolução muito maior, que Queixa havia orquestrado silenciosamente. Marcus Johnson sentou em seu novo escritório na Whitmore Industries, agora como diretor de desenvolvimento sustentável, uma posição criada especialmente para aproveitar sua expertise em projetos habitacionais inclusivos. O salário era 40% maior que o anterior, e ele havia recebido participação na empresa como compensação pelos meses de desemprego. Ainda não consigo acreditar que minha irmã fez tudo isso, ele disse a James durante uma de suas reuniões semanais, que agora incluíam discussões sobre diversidade corporativa. Ela planejou cada movimento por meses. James sorriu, olhando pela janela para o novo jardim comunitário que a empresa havia criado no terreno baldio ao lado, um projeto liderado por 3 dos funcionários que foram reintegrados após a auditoria. Sua irmã não apenas salvou minhas filhas, ela salvou minha empresa de se tornar obsoleta em um mundo que não tolera mais discriminação sistemática. A auditoria completa havia revelado um padrão ainda mais extenso do que James havia imaginado. 23 funcionários foram reintegrados ou compensados adequadamente. 5 supervisores que haviam participado ativamente das práticas discriminatórias foram demitidos. A empresa implementou um novo protocolo de contratação cega onde currículos eram avaliados sem fotos ou nomes que pudessem revelar origem étnica. Gloria, por sua parte, descobriu que 15 anos de influência baseada em preconceito não construíam uma rede profissional sólida. Nenhuma das famílias da elite a recontratou após as gravações de Queixa circularem discretamente nos grupos de WhatsApp das babás. Ela estava agora trabalhando em uma rede de hotéis, ganhando menos da metade do que ganhava na mansão Whitmore. O mais impressionante, James continuou, é que ela nunca quis destruir ninguém. Ela queria transformar o sistema. Queixa havia recusado a oferta de James para se tornar consultora permanente da empresa. Em vez disso, ela usou sua experiência
documentada para começar uma firma de consultoria especializada em identificar e corrigir viés institucional. Seu primeiro cliente foi uma rede hospitalar de Detroit, enfrentando processos por discriminação racial no atendimento aos pacientes. Ruby e Rose, agora com 5 anos, frequentavam uma escola mais diversa que James havia escolhido especificamente para ampliar seu mundo. Kesha ainda as visitava 2 vezes por semana, não mais como babá, mas como tia Kesha, a mulher que havia transformado pesadelos em sonhos pacíficos e ensinado que famílias são construídas no amor, não no preconceito. Papai, a tia Kesha vem no meu aniversário? Rose perguntou durante o café da manhã, usando o colar de estrela que nunca tirava. Claro, princesa. E seu tio Marcos também, James respondeu, ainda surpreso com quão natural parecia chamar o irmão de Kesha de família. A verdadeira medida do sucesso de Kesha não estava nos números impressionantes de sua firma de consultoria ou nos 23 funcionários que ela havia ajudado a serem recontratados na Wetmore Industries. Estava na ligação que recebeu na semana anterior de uma jovem mãe negra em Chicago, que havia visto sua entrevista em um podcast de justiça social. Meu filho de 6 anos está sendo discriminado na escola, a mulher disse. As professoras dizem que ele é problemático, mas eu sei que ele é inteligente. Você pode me ajudar a documentar o que está acontecendo? Kesha sorriu, pegando um novo caderno. Vamos começar do início. Me conte tudo o que você notou, porque a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucam, é construir pontes. Onde havia muros, criar oportunidades onde havia exclusão, e transformar dor em propósito. James Wetmore aprendeu que privilégio sem consciência é uma arma perigosa, mas privilégio com propósito pode reescrever histórias inteiras. Gloria tentou usar preconceito como poder, mas descobriu que ódio sempre constrói castelos de areia. Kesha usou inteligência como justiça e construiu um legado que durará por gerações. Se esta história de transformação através da coragem tocou seu coração, inscreva-se no canal, porque às vezes mudar o mundo começa com uma pessoa corajosa o suficiente para documentar a verdade, e estratégica o suficiente para usá-la com precisão cirúrgica.